social bloqueada. Aí você vai para parlamentares na mesma situação. Você vai para empreendedores que geram 22 mil empregos, como Luciano Hang, que eu até divido de algumas posições políticas dele, mas ele tem o direito, tá com a conta bloqueada de rede social até hoje. Mais de 10 milhões de seguidores órfãos. Muito me preocupa o seu silêncio também com a violação, senhor Flávio Dino, dos direitos dos advogados e dos presos do dia 8 de janeiro. Quem errou tem que pagar. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento tanto o Dr. Paulo Gonet como o senador Flávio Dino aqui vindo a essa comissão. Vou reservar os 10 minutos finais para o Dr. Paulo Gonet para algumas perguntas, mas eu já tive a oportunidade de conversar muito com ele. Ele teve a humildade de ir ao nosso gabinete e pudemos esclarecer algumas coisas. Eu queria, senador Flávio Dino, nosso colega aqui de Senado Federal, eleito pelo povo do Maranhão. Eu entendo o senador Isalci quando coloca que parece existir duas pessoas aqui vestindo a personalidade do senhor, com todo respeito. Porque num passado muito recente, não é coisa de 15, 20 anos atrás, não é coisa de 2, 3 meses atrás, nós tivemos a oportunidade de estar numa sessão na Comissão de Segurança Pública e numa CPMI que houve um deboche da parte do seu ministério, e o senhor representa, é o titular do ministério, com relação ao Parlamento Brasileiro, onde nós trabalhamos exaustivamente durante quase 6 meses, buscando a verdade sobre o que aconteceu, trazendo dados, e tivemos que recorrer a fotógrafo, à imprensa, para buscar o que é que foi visto dentro do ministério ali, no estacionamento do ministério que o senhor estava, que era a Força de Segurança Nacional, que poderia, numa emergência daquela, ter sido acionada e não foi. Né? Poderia nada daquilo ter acontecido no dia 8, aquela tragédia. Agora, eu vi um Flávio Dino belicoso. Eu vi um Flávio Dino que desdenhou de parlamentares. E aí, independente de questão, se é adversário, se não é, esse tipo de coisa não pode acontecer. O senhor se auto-intitulou de vingador. E não foi uma vez, não. Foram várias entrevistas rindo, falando como vingador. É isso que a gente precisa num Brasil que quer paz, que quer pacificação de verdade. Cadê um fato concreto nesses 11 meses que o senhor está buscando a pacificação? E o que me preocupa, senador Portinho, é que quando você chega lá no Supremo, e foi dito por outros colegas aqui, senador Magno Malta, parece que se esquece completamente do que falou, da mansidão que colocou, respondendo, totalmente diferente do que a gente viu. E o ministro Flávio Dino, o senhor se auto-intitula comunista. Comunista, marxista, que admira Lenin, que segue. Falou 6 vezes a palavra Deus aqui hoje, que eu contei, depois eu parei de contar. Isso não cabe na mesma frase. Como é que, olha o que é que o comunismo produziu no mundo: ditaduras, mortes, fome, miséria. E aí, nós temos 92% do povo brasileiro cristão, com valores e princípios bem definidos. O que esperar de pautas tão importantes que estão no Supremo Tribunal Federal com um ministro comunista? Com todo respeito, eu tenho amigos que são ateus e são muito melhores, fazem o bem, caridade, do que muitos cristãos. Mas eu me preocupo com esse tipo de colocação.
Outra coisa, senhor presidente, que eu quero colocar para o ministro Flávio Dino, é com relação, por exemplo, eu concordo que nós podemos ser adversários no campo da política, mas jamais inimigos. Chega de briga, chega de guerra. Temos que colocar a verdade, sim, mas olhando a pessoa, tendo cuidado com isso. E eu lhe pergunto, como é que o senhor vai se posicionar lá, se for para o Supremo Tribunal Federal? O senhor vai se declarar suspeito? O mesmo número de vezes que o senhor falou a palavra Deus, sem contar as alegorias de Sermão da Montanha e tudo, o senhor falou também, não respondeu, aliás, os senadores que lhe perguntaram hoje durante o dia sobre eventuais processos com adversários políticos seus lá no Supremo. O senhor vai se declarar impedido, suspeito sobre isso? Queria lhe fazer essa pergunta de forma objetiva. Teve uma matéria aqui, numa entrevista em 2006, na realidade, com o senhor, por ocasião do seu ingresso no PCdoB, que o senhor disse ao jornal O Imparcial, abro aspas, a política precede a magistratura. Minha ida para a magistratura foi uma opção política, pois era uma oportunidade de ocupar o Estado, para dentro desse ramo do poder, criar um projeto. Aí o senhor sequencia aqui. Eu sempre tive essa ideia de que não seria juiz a vida toda. O senhor defendeu um novo perfil de magistrado, em artigo publicado na revista do Centro de Estudos Judiciários, em 2005, que passaria a ter um papel proeminente na implementação das chamadas políticas públicas. Isso é papel do Congresso, pelo que eu sei. Então, chega de ativismo, a população não quer um STF político mais. Ela quer um tribunal técnico que respeite a Constituição. E o senhor é um político ideológico, inclusive com muitas defesas na área sindical. O que esperar dessa ideologia? Como é que se separa um homem de suas crenças? E o senhor disse aqui, respondendo um colega, que não existe ditadura do judiciário no Brasil. Senhor Flávio Dino, por favor. A gente não pode, vendo tudo que está acontecendo, falar com todo respeito sua opinião, mas os senadores precisam ter uma noção do que é que o senhor pensa de verdade. Porque o que é que o senhor diz dos jornalistas que estão com passaporte retido? Que estão com contas bancárias congeladas no Brasil de hoje? Que estão com rede social bloqueada. Aí você vai para parlamentares na mesma situação. Você vai para empreendedores que geram 22 mil empregos, como Luciano Hang, que eu até divido de algumas posições políticas dele, mas ele tem o direito, está com a conta bloqueada de rede social até hoje. Mais de 10 milhões de seguidores órfãos. Muito me preocupa o seu silêncio também com a violação, senhor Flávio Dino, dos direitos dos advogados e dos presos do dia 8 de janeiro. Quem errou tem que pagar, claro, mas de acordo com a lei desse país. O que nós estamos vendo é algo absurdo, surreal, perseguição. Me preocupa muito o silêncio do senhor quando presenciamos a morte de um preso político que já tinha manifestação do Ministério Público pela liberdade. Não só pelas comorbidades, mas porque não tinha prova. Eu pergunto a todos os colegas senadores se é esse tipo de ministro que silencia perante a transgressão do nosso sistema de justiça que defenderá a nossa Carta Magna. Eu fico muito preocupado com esse momento que a gente está vivendo. Eu já declarei meu voto não na hora que eu soube, porque eu tenho acompanhado durante esses meses com muita atenção a atuação do ministro. Votei algumas coisas do governo Lula aqui, mais médicos, por exemplo, a gente aprimorou.
quando a coisa é certa, a gente vai e vota. Mas o que eu estou vendo é algo que a sociedade está apreensiva, senhor presidente. Eu estou aqui com 426 mil assinaturas contra Dino no STF de um dos abaixo-assinados que foram feitos. Esse foi feito pelo Partido Novo, que eu integro. Eu fui nas manifestações e vi as pessoas aterrorizadas, porque estão vendo as liberdades individuais sendo vilipendiadas. E o ministro silenciou esse tempo inteiro. Muito pelo contrário, elevou o tom. Aqui não, o tom foi muito ameno. Então, queria deixar esses questionamentos, mas eu tenho outros para o doutor Paulo Gonet. O senhor prometeu que eu faria, eu confio na sua serenidade. Doutor Paulo Gonet, o inquérito número 4781 do Distrito Federal, denominado pelo ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, como o inquérito do fim do mundo, retirou prerrogativas da PGR, quando instaurou unilateralmente, sem parecer prévio do Ministério Público Federal, além de centenas de buscas e apreensões e outras diligências que foram determinadas pelo STF, sem a participação, supervisão ou anuência prévia da PGR. Eu pergunto ao senhor publicamente, qual sua opinião sobre esse inquérito? Vossa Excelência acredita que estamos vivendo em um Estado de direito eivado de insegurança jurídica? Eu vi que outros colegas fizeram para o senhor essa pergunta. O senhor diz, não tenho conhecimento. Mas como não, se isso é uma espada na cabeça dos brasileiros que estão aterrorizados lá na PGR? Outra pergunta que eu faço para o senhor nós temos acompanhado nos últimos anos posturas inconstitucionais por parte do STF, solapando a liberdade de expressão, o contraditório, a ampla defesa, princípios constitucionais que deveriam ser intocáveis por qualquer brasileiro, ainda mais pelo guardião da Constituição, que é o STF. Mas não é o que tem ocorrido, dificultando a ação dos demais operadores de direito, inclusive a PGR. Pergunto para o senhor poderia nos dizer quem é o titular de uma ação penal? Um juiz pode abrir de ofício um inquérito? Me responda, por favor, doutor Paulo Gonet, objetivo. Um processo pode ocorrer sem o titular da ação penal? O Ministério Público tem como função precípua a garantia da aplicação do nosso sistema normativo. Na verdade, é o fiscal de ordem jurídica, mormente do respeito à nossa Constituição. Porém, vimos que essa prerrogativa foi, em muitos casos, abandonada no tocante aos aprisionados do dia 8 de janeiro. Presenciamos o oferecimento de denúncias genéricas, sem individualização das condutas dos agentes, fato que fere o processo legal do país. A PGR assumiu uma postura radical de justiceira e, dessa forma, atuou submissa ao STF. Como o senhor vê essa sanha acusatória que faz com que os direitos mínimos sejam violados por uma instituição de tamanha importância da nação? A PGR precisa se levantar, senhor presidente. E a última, e agradecendo a sua benevolência. A Operação Lava Jato, para mim, é um patrimônio do nosso país, no que se refere ao combate à corrupção, ao enfrentamento da impunidade. Ela foi destroçada pelo STF, destroçada, e pela administração anterior da PGR. Essa força-tarefa tão bem conduzida por procuradores, servidores públicos exemplares, né? Que foram corajosos e capazes para a justiça ser para todos finalmente no país, ela foi covardemente aniquilada. Então, eu pergunto ao senhor, diante desse cenário, como o senhor vê esse absurdo desmonte e como pretende enfrentar a corrupção que permeia as instituições do Brasil? Outra pergunta direta. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Flávio. Bem, muitas das questões já foram respondidas há horas atrás e por isso eu serei bem sumário. Sobre a Força Nacional, ela foi acionada, ela estava presente, ela atuou quando legalmente era possível. Senador, eu não posso agir fora da lei. Se eu determino algo ilegal e infelizmente há um resultado desastroso, eu sou responsabilizado. Então essa foi minha conduta a vida inteira. E tenho, já disse e repito,
plena consciência de todas as decisões que eu tomei naquelas terríveis 12 horas em que as instituições brasileiras foram tão vilmente atacadas. Em relação ao cristianismo, é claro que essa instância não debate convicções religiosas, porque não há essa competência. Eu quero apenas aproveitar a sua pergunta para agradecer a todos os cardeais, arcebispos, bispos, padres, freiras, irmãos e irmãs de fé que me mandaram hoje centenas de mensagens. Eu tenho muito orgulho de partilhar a fé com esses irmãos da minha igreja, que provavelmente é diferente da sua, e não há nenhum problema em relação a isso. Então, muito obrigado a todos os irmãos, e me refiro também aos evangélicos e de outras denominações, mas referi especialmente àqueles que comigo compartilham desse momento para minha alegria. Em relação a casos concretos, eu lamento, senador, eu não posso, não irei, não farei nada ilegal, porque eu nunca fiz na vida. Então, eu não posso prejulgar, eu não posso examinar um processo que não está na minha frente. E eu não posso gerar suspeições e impedimentos. Eu não posso, portanto, me pronunciar sobre casos concretos e não o farei. Finalmente, o senhor pergunta sobre apreensão de passaportes, etc., bloqueio de bens. Quem deu esse poder aos juízes foi esse Congresso, esse aqui. Artigo 319 do Código de Processo Penal. Está lá, medidas cautelares diversas da prisão. Todas as medidas que o senhor aludiu estão respaldadas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Agora, eu insisto num ponto. Eu sou político, tenho posições públicas claras até esse momento no exercício da função política, mas no exercício dela nunca fui agressivo com o Poder Judiciário do nosso país. Eu me constranjo um pouco, porque há aqui ministros, desembargadores, juízes, procuradores, defensores, há horas sendo agredidos coletivamente. E não é o caso, realmente, né? Nós precisamos separar as responsabilidades que são individuais. Com certeza, assim como existem maus políticos, existem maus magistrados. Agora, não é possível falar no judiciário, no Poder Judiciário, como se fosse uma criminalização da atividade judicante no Brasil, com a qual realmente eu não concordo, embora, claro, respeite a sua posição diferente da minha. E sobre essa questão de político-juiz, eu volto às metáforas futebolísticas, que elas são muito úteis. Um dos maiores jogadores que já passou no mundo é nosso colega senador Romário. Eu o vi jogar muitas vezes. E lembro que ele jogou um tempo pelo Flamengo, outro tempo pelo Vasco. Quando ele era do Flamengo, ele fazia gol no Vasco. Quando ele era do Vasco, ele fazia gol no Flamengo. Simples assim. Ou seja, as pessoas mudam de papel, de ofício, e isso se dá a um professor. Eu ministro Direito Constitucional, depois eu vou ministrar Direito Civil, a aula não é a mesma. É isso, é tão simples isso. E isto não é ter dois Flávios Dinos, é só um. Agora é um que tem compreensão de que a vida oferece múltiplos papéis. E por isso, assim como eu fui juiz lá atrás, e fui juiz dos autos, juiz das regras éticas, juiz da equidistância, como político, eu tinha não só o direito, como a obrigação de agir de modo diferente como juiz. Veja, não há nada de pecaminoso ou de reprovável eticamente em um político ter posição ou lutar por elas. Pelo contrário, é sua obrigação. Ele foi eleito para isso. Agora, se ele muda de time, ele deixa de ser do Flamengo, vai para o Vasco, é claro que ele não vai se comportar do mesmo modo. Eu lembro de um genial lateral esquerdo do Flamengo, Júnior, que ele jogou na lateral esquerda e jogou no meio campo. Foi igualmente genial. Leonardo, outro genial lateral esquerdo, jogou também pelo meio campo. É assim, a vida é assim. E não há, portanto, incompatibilidade entre esses múltiplos papéis. Não, eu só quero deixar muito claro, senador Flávio Dino, o senhor, inclusive, é muito transparente no que o senhor fala. Né? Tanto é que a quantidade de perguntas não foram tantas aqui, porque a gente sabe o que o senhor pensa. O senhor é extremamente midiático, né? Deu muitas entrevistas, às vezes contundentes demais, agressivas. E eu entendo que o senhor está num papel aqui diferente do que o senhor estava há pouco tempo atrás.
Mas há pouco tempo atrás, e há muito pouco tempo atrás, aqui nessa casa o senhor foi agressivo. E a sociedade se assustou. Não fomos apenas senadores que pensam diferente do senhor, que nos assustamos, não. A sociedade está acompanhando a política do Brasil como nunca. E isso é um sinal de esperança muito grande. Então, a gente tem que avaliar o que a gente conhece, o que a gente conviveu com o senhor de uma certa forma, nem que seja numa CPI que o senhor não foi, numa CPMI, mas que o silêncio do senhor foi muito grande. E a gente viu a atuação da base do Lula, grande parte dos parlamentares do Maranhão, era a maior bancada que tinha lá praticamente, era Maranhão e São Paulo, desproporcional completa, era como se tivesse uma blindagem ali para que a gente não descobrisse o que aconteceu de fato, que foi a omissão, no meu modo de entender, clara. Agora, o seu passado no governo do Maranhão, e eu sou do Nordeste também, o senhor deixou o IDH mais baixo do país. Terminou o ano de 2022 com a taxa de pessoas mortas de forma violenta de 24,8 por 100 mil habitantes, uma taxa bem superior à média nacional. A pobreza é muito grande no seu estado. A violência no estado do Maranhão é uma tragédia humanitária, e eu digo humanitária global. Para a ONU, uma taxa acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes, que já se considera uma pandemia. E o legado agora como ministro da Segurança do Brasil? A gente tem que avaliar. É o conceito, a gente tem que avaliar um prêmio que o senhor vai ter por ter deixado esse legado negativo na segurança pública do Brasil, crises graves na Bahia, no Rio de Janeiro, altos índices de violência em todo o país. O senhor sabe as pesquisas, o senhor que é político, sabe as pesquisas do governo Lula, a questão de insegurança no país é o maior temor dos brasileiros, está vendo a segurança escalar. E o senhor é o ministro da Segurança. Foi na sua gestão que isso ganhou requintes de crueldade no país. Então, senhor presidente, eu quero apenas conclamar meus colegas senadores, com todo respeito a quem pensa diferente. É o voto mais importante, pelo menos desde que eu cheguei aqui, no Senado, em 2019, trazido pela boa vontade do povo do Ceará, e eu digo que é o voto mais importante, que a gente pense não na gente, mas pense nos filhos, nos netos dos nossos conterrâneos. O que é que a gente quer para o Supremo Tribunal do Federal? Nada contra a pessoa, nada. Pelo contrário, eu acho o senhor muito inteligente. Mas é uma questão de decisão importante e comparar. Basta ver o antes de semanas atrás, poucos meses atrás, e o agora. É água para o vinho que a gente está vendo. Então, que Deus nos guie, nos abençoe, que esse Senado se levante definitivamente perante a nação e não se afaste de vez, porque essa decisão pode ser um divisor de águas aqui e a sociedade está acreditando no Brasil nesse momento. Muito obrigado. O senador Flávio solicitou tréplica. Apenas 3 informações a Vossa Excelência. Primeiro, quando eu fui governador, a taxa de homicídio caiu no Maranhão. De 2014 a 2018 foram centenas de vidas salvas, e assim se mede retrospectivamente para entender a avaliação. Então, nós saímos de 2.100 homicídios para 1.800, ou seja, uma queda superior a 10%, 300 vidas salvas na série histórica. E repito o conceito que já lhe disse. O Tribunal Popular do Povo do Maranhão, o Tribunal do Estado do Maranhão, me elegeu senador. Então, há um reconhecimento que é maior do que a opinião individual de cada pessoa. E eu agradeço ao povo do Maranhão essa generosidade. Quanto a rebelião em Pedrinhas, enfim, que tudo isso foi eliminado do cenário brasileiro. Um dia eu posso conversar com o senhor, vai ser um prazer recebê-lo. Eu estive aqui no Congresso 29 horas e 30 minutos, respondendo sobre todos os itens que o senhor falou. Com as 8 horas daqui, vai chegar a 40 horas. Então, uma presença sempre muito clara.
sempre agindo nos limites da humanidade e agora exercendo sempre a legítima defesa. Artigo 23 do Código Penal, excludente de antijuridicidade. E sobre essa questão nacional, o senhor sabe que isso não vem de agora e o sistema de segurança pública ele é compartilhado, ou seja, ele não é apenas federal. Tanto que a Polícia Federal é a polícia mais respeitada do Brasil. Mas eu quero homenagear todos os policiais do Brasil, da Polícia Civil, Polícia Militar, fazem um trabalho muito importante e têm lutado para debelar essas crises. Agora, o governo federal, evidentemente, não manda nos governadores, porque o federalismo não prevê isso. Em outro momento, claro, haverá quem sabe, um momento de o senhor conhecer números importantes na segurança pública, inclusive o principal. Nesse ano de 2023, morrerão menos pessoas assassinadas no Brasil do que em 2022.